Antes de começarmos a história, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, dá uma nota de 0 a 10 para essa história. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir vai te prender até o último segundo. A chuva batia forte contra as janelas de vidro do hotel no centro da cidade. Cada gota descia como pequenos rios prateados, correndo pelo vidro frio. Lá dentro, a luz âmbar criava um brilho dourado sobre as mesas de mogno polido e os bancos de couro. Um suave som de jazz flutuava no ar, misturando-se com o murmúrio baixo das conversas. O tipo de lugar onde estranhos iam para esquecer seus problemas, nem que fosse só por uma noite. Emma Collins estava sentada sozinha no bar, os dedos envoltos em uma taça de vinho tinto. Observava o líquido girar lentamente enquanto inclinava o copo. Ela nunca fora do tipo que passava noites de sesta em bares de hotel. Na verdade, nunca fora do tipo que fazia algo espontâneo. Mas naquela noite era diferente. Naquela noite ela precisava fugir. Seu vestido azul marinho moldava seu corpo com elegância e discrição. Profissional, mas com um toque de sofisticação. Um look que dizia que ela tinha um lugar importante para estar. Só que não tinha. Não mais. A conferência terminara horas antes, e todos os colegas já tinham voltado para os quartos ou corrido para o aeroporto. Emma escolheu ficar, sentar, respirar. Ensinar literatura inglesa para alunos do 8º ano era gratificante, mas ultimamente parecia sufocante. As mesmas aulas, as mesmas reuniões com pais, a mesma rotina previsível. Aos 32 anos, às vezes ela se perguntava se era só isso. Uma vida medida em semestres e férias de verão. Ela tomou outro gole de vinho, sentindo o calor descer pela garganta. O bartender, um rapaz de olhar gentil, sorriu educadamente enquanto limpava o balcão. Ela retribuiu com um breve sorriso antes de voltar o olhar para a chuva. Foi então que o viu. Ele estava 3 assentos à frente, uma presença silenciosa, mas impossível de ignorar. Cabelos escuros, ligeiramente bagunçados, como se ele os tivesse passado os dedos várias vezes, uma camisa preta sob medida, mangas arregaçadas revelando antebraços fortes, mandíbula marcada, expressão distante e olhos de um cinza profundo, fixos no copo de uísque que segurava, como se ali houvesse respostas para perguntas que ele ainda não sabia fazer. Ele parecia exausto, não de corpo, mas de alma. O tipo de cansaço que vem de carregar peso demais por tempo demais. Emma sabia que não deveria encará-lo, mas não conseguiu evitar. Havia algo nele, algo magnético, cru, despido de defesas, raro. Ele deve ter sentido o olhar dela, porque virou o rosto. Seus olhos se encontraram. Por um instante o tempo pareceu parar. Nenhum dos dois desviou. Então, o canto dos lábios dele se ergueu num quase sorriso. Não era sedutor. Era cúmplice. Como se ele reconhecesse nela a mesma solidão que o assombrava. Ele ergueu o copo num brinde silencioso. Emma sentiu o rosto corar, mas levantou sua taça em resposta. O coração bateu um pouco mais rápido. 1 minuto passou. Talvez 2. Então ele se levantou, pegou o copo e caminhou até ela. Com licença, disse ele, a voz baixa, firme, carregada de um charme tranquilo. Este assento está ocupado? Emma piscou, olhando para o banco vazio ao lado. Não, é todo seu. Ele se sentou, pousando o copo no balcão, com um leve tilintar. De perto era ainda mais impressionante. A sombra suave da barba por fazer. O jeito como a camisa se ajustava perfeitamente aos ombros, e o perfume discreto de sândalo e chuva, que parecia feito sob medida para ele. Você parece alguém que pensa demais, ele disse, os olhos cinzentos analisando-a com uma intensidade que fez o ar prender no peito dela. Emma soltou uma risada suave, surpresa com a franqueza dele. Tá tão óbvio assim? Ele deu de ombros. Um reconhece o outro. Ela inclinou a cabeça curiosa. Dia difícil? Ano difícil. Ele corrigiu, levando o copo de uísque aos lábios num gole lento. Vida difícil.
Ela respondeu, antes que pudesse se conter, e depois riu, balançando a cabeça. Desculpa. Isso soou mais dramático do que eu queria. Ele sorriu. Um sorriso de verdade dessa vez, e aquilo transformou completamente o rosto dele. Não, eu entendo. Às vezes é exatamente assim que parece. A conversa fluiu fácil, como costuma acontecer entre estranhos quando não há passado para desatar nem expectativas para cumprir. Ele contou que trabalhava com negócios, algo vago sobre investimentos e contratos, que ela não quis aprofundar. Ela disse que era professora, que amava seus alunos, mas às vezes se sentia invisível dentro da própria vida. Ele ouviu. De verdade. Ouviu de um jeito que a fez se sentir vista. Uma hora passou, depois outra. O bar foi esvaziando, o som de passos ecoando em direção aos quartos ou à noite chuvosa lá fora. Mas Emma e o estranho, cujo nome ela ainda não sabia, ficaram. Em algum momento, a mão dele roçou na dela sobre o balcão. Um toque breve, mas suficiente para fazer um arrepio subir pelo braço dela. Emma olhou para ele, e o ar entre os dois mudou, carregado, denso. Eu não costumo fazer isso, ela murmurou, quase inaudível sob a música baixa. Nem eu, ele respondeu, o olhar preso no dela. Havia algo na forma como ele a olhava, algo que a fez se sentir ousada, viva, sem medo. Ela não pensou, apenas agiu. Se inclinou, e ele também. Quando os lábios se encontraram, o mundo pareceu desaparecer. O beijo começou lento, cuidadoso, como se ambos testassem as águas, mas logo ganhou intensidade, e de repente, Emma não se importava mais com rotinas, compromissos ou o amanhã. Só existia aquele instante. E ele. Quando se afastaram ofegantes, ele sussurrou: Vem comigo. Não era uma ordem. Era um convite, um que ela podia recusar, mas não queria. Pela primeira vez na vida, Emma Collins queria fazer algo apenas por si mesma. Ela assentiu. Saíram do bar de mãos dadas, corações acelerados. O elevador subiu em silêncio. Um silêncio elétrico, quase palpável. No 10º andar, ele a guiou até a suíte. A porta se fechou atrás deles e o resto do mundo simplesmente deixou de existir. Emma acordou com a luz suave da manhã, atravessando as cortinas finas, pintando o quarto em tons de dourado e cinza. Por um instante não soube onde estava. Então, sentiu o calor ao lado e tudo voltou em um turbilhão. Virou o rosto devagar. Ele ainda dormia, o semblante sereno, as linhas duras suavizadas pelo sono. Um braço repousava sobre o peito, o outro se estendia em direção a ela. Os lençóis estavam entrelaçados na cintura dos dois, e Emma sentiu o rosto corar enquanto as lembranças da noite anterior voltavam, intensas, vivas, impossíveis de esquecer. Tinha sido intenso, ardente e completamente inesperado. Emma nunca havia feito nada parecido antes, nunca passara a noite com um estranho, nunca se permitira ser tão vulnerável, tão livre. E agora, na luz silenciosa da manhã, a realidade começava a invadir o quarto, fria e implacável. O que ela estava fazendo? Ela nem sequer sabia o nome dele. Com cuidado, para não acordá-lo, Emma deslizou para fora da cama. Seu vestido estava amassado no chão, perto da janela, e ela o pegou rapidamente, as mãos tremendo. Vestiu-se em silêncio, o coração acelerado, dividida entre a vontade de ficar e o impulso quase desesperado de fugir. Isso não era ela. Isso não era quem ela era. Ela era Emma Collins. Responsável, previsível, segura. Não o tipo de mulher que vive uma noite proibida com um estranho misterioso num quarto de hotel. Antes de sair, olhou para ele uma última vez. Dormia tranquilo, quase vulnerável, o rosto iluminado por um raio tímido de sol. Algo apertou dentro dela. Uma pontada que não sabia nomear. Arrependimento? Saudade? Talvez os dois.
Mas ela sabia que não podia ficar. Sem dizer nada, sem deixar bilhete, Emma abriu a porta e saiu para o corredor. O hotel ainda estava quieto, com poucos hóspedes madrugando. Caminhou rápido, de cabeça baixa, até o elevador. Quando as portas se fecharam, ela soltou um suspiro preso, como se só então pudesse respirar. O ar frio da manhã a envolveu assim que cruzou a porta de entrada. Inspirou fundo, tentando se recompor. Foi só uma noite, disse a si mesma. Uma noite que ninguém precisa saber. Chamou um táxi e passou o endereço ao motorista. Encostou a cabeça no banco, observando a cidade borrada pela janela. Disse a si mesma que iria esquecê-lo. O olhar dele, o toque, o jeito como a fez se sentir viva outra vez. Mas lá no fundo, ela sabia que era mentira. 3 semanas depois, Emma estava diante de sua turma do 8º ano, giz na mão, escrevendo palavras de vocabulário no quadro. Os alunos se acomodavam, rindo, comentando sobre o fim de semana e o baile da escola. Era uma manhã comum de segunda-feira, e Emma quase conseguira convencer a si mesma de que aquela noite nunca acontecera. Quase. Tudo bem, pessoal, silêncio, disse com um sorriso leve. Hoje vamos começar uma nova unidade sobre literatura clássica. Eu sei que alguns já estão resmungando aí atrás, mas confiem em mim. Essas histórias sobreviveram ao tempo por um motivo. Alguns alunos riram, e Emma sentiu o corpo relaxar no ritmo familiar do ensino. Aquilo era seu mundo, seguro, previsível, sob controle. Senhorita Collins, chamou uma voz ao fundo. Emma levantou os olhos. Sim, Sarah. Tem um aluno novo. Ele está esperando lá fora. Emma franziu o senho. Um novo aluno no meio do semestre? Isso era incomum. Claro, respondeu. Pode mandá-lo entrar. A porta se abriu. Um garoto entrou. Devia ter uns 13 anos, alto para a idade, cabelo escuro e olhos cinzentos. Olhos intensos demais para alguém tão jovem. Vestia o uniforme padrão, blazer azul marinho, calça caque, e carregava uma mochila de couro sobre um ombro. O ar sumiu dos pulmões de Emma. Aquela cor, aquele olhar. Ela conhecia aqueles olhos. Turma, este é o nosso novo aluno, anunciou uma voz familiar na porta. Emma se virou e viu a diretora, Sra. Henderson, observando a cena com um sorriso cordial. Este é Daniel Westwood. O giz caiu da mão de Emma. Ele acabou de se mudar de Nova York, então vamos recebê-lo muito bem. Daniel. O nome ecoou na mente de Emma, enquanto o garoto dava um leve aceno para a turma e seguia até uma carteira vazia perto da janela. O coração dela disparou, mas ela se obrigou a sorrir, a parecer tranquila. Seja bem-vindo, Daniel, disse a voz firme, apesar do caos dentro dela. Estamos felizes por tê-lo aqui. Ele a encarou por um breve instante, e Emma teve a impressão de ver algo passar pelo olhar dele. Uma fagulha de reconhecimento, talvez, mas logo desapareceu, substituído pela expressão neutra de um adolescente tentando se encaixar. O resto da aula passou em um borrão. Emma falou sobre temas e desenvolvimento de personagens, mas sua mente estava a quilômetros dali. Aqueles olhos, aquele rosto. Não podia ser coincidência. Quando o sinal finalmente tocou, os alunos saíram em meio a risadas e conversas. Daniel foi um dos últimos a sair, jogando a mochila sobre o ombro. Ao passar pela mesa dela, parou. Obrigado, senhorita Collins, disse em voz baixa. Emma levantou o olhar, a garganta apertada. De nada, Daniel. Ele saiu e ela se deixou cair na cadeira, as mãos trêmulas. Não pode ser, murmurou para si mesma. Naquela tarde, enquanto guardava seus materiais, ouviu uma batida na porta da sala. Olhou, esperando ver um aluno, talvez outro professor, mas o coração dela simplesmente parou. Lá estava ele, o homem do hotel, o estranho que vinha assombrando seus pensamentos há 3 semanas. Só que agora, ele não era mais um estranho.
Usava um terno de um cinza impecável, o cabelo escuro perfeitamente penteado. E aqueles olhos, os mesmos olhos cinzentos que ela acabara de ver em Daniel, estavam fixos nela com uma intensidade que fez seus joelhos fraquejarem. Senhorita Collins, disse ele, a voz suave, inconfundível. Sou Alexander Westwood, o pai de Daniel. O mundo de Emma girou. Ela abriu a boca, mas nada saiu. Alexander entrou na sala, fechando a porta atrás de si. Sua expressão era difícil de decifrar. O maxilar tenso, o olhar cheio de nuances, surpresa, reconhecimento e algo mais. Acho que nós já nos conhecemos, ele disse baixo. O rosto de Emma ardeu. Quis negar, fingir que não fazia ideia do que ele estava falando, mas não havia como esconder. A verdade estava estampada em cada traço seu. Era você, ela sussurrou. Alexander assentiu lentamente, sem desviar o olhar. Eu não sabia. Juro que não sabia que você era professora. Muito menos que seria a professora do meu filho. A mente de Emma girava em pânico. Isso não podia estar acontecendo. Era como acordar dentro de um pesadelo. Acho que precisamos conversar, conseguiu dizer, a voz trêmula. O silêncio que se instalou na sala era quase sufocante. Emma ficou imóvel atrás da mesa, os dedos agarrados na borda até ficarem brancos. Alexander Westwood, a poucos passos dela, mantinha as mãos nos bolsos do terno perfeitamente alinhado. O rosto impassível, mas os olhos, aqueles olhos, a denunciavam. Havia choque, sim, mas também havia algo mais. Algo que fez o coração de Emma disparar, por mais que ela desejasse o contrário. Isso não pode ser real, ela sussurrou. Alexander soltou o ar devagar, passando a mão pelos cabelos escuros. Acredite, estou tão surpreso quanto você. Emma riu, um som breve e trêmulo, sem um pingo de humor. Surpresa? Emma soltou uma risada nervosa, amarga. Essa é uma maneira leve de colocar. Ela se virou de costas para ele, pressionando as palmas das mãos contra a superfície fria da mesa, tentando se recompor. 3 semanas. Tinham-se passado 3 semanas. Desde aquela noite. E ela tinha se convencido de que nunca mais o veria, de que ele era apenas um erro bonito, um momento de loucura que poderia ser trancado na memória e esquecido. Mas agora, ali estava ele, em sua sala de aula, como o pai de um dos seus alunos. Eu não planejei isso, disse Alexander, a voz baixa, firme, carregada de tensão. Eu não sabia que você trabalhava aqui. Nem sequer sabia o seu sobrenome. Emma se virou de repente, os olhos faiscando. E isso torna tudo melhor? Nós... Baixou o tom, lançando um olhar rápido para a porta, certificando-se de que ninguém escutava. Nós passamos a noite juntos, Alexander. E agora você é... Ela fez um gesto confuso, impotente. Um dos pais da minha escola. Tem ideia de como isso é completamente inapropriado? O maxilar dele se contraiu. Eu tenho... Emma balançou a cabeça, tomada por incredulidade e frustração. Por que não me contou que tinha um filho? Por que não mencionou nada da sua vida? O olhar dele endureceu levemente. Você não perguntou. E, se bem me lembro, também não foi exatamente aberta sobre a sua. Era para ser só uma noite, sem nomes, sem complicações. Emma sentiu o estômago revirar. Ele tinha razão, cruelmente razão. Naquela noite, os dois não queriam ser nada além de estranhos, tentando esquecer o mundo por algumas horas. Mas agora, sob a luz fria e implacável da sala de aula, as consequências daquele impulso estavam diante deles, vivas, respirando. Então, o que a gente faz agora? Perguntou ela, a voz mais baixa, mais frágil. Alexander deu um passo à frente. Emma sentiu o ar lhe faltar. Mesmo agora, mesmo no meio daquele desastre, não podia negar o que ainda pulsava entre eles. O mesmo magnetismo que a puxara para ele naquele bar de hotel. Nós não fazemos nada, respondeu ele com firmeza.
O que aconteceu entre nós fica entre nós. Ninguém precisa saber. Emma sentiu o estômago se apertar. Você quer simplesmente fingir que nunca aconteceu? O olhar de Alexander suavizou por um instante, mas o tom permaneceu decidido. Pelo bem do Daniel, sim. Ele já passou por muita coisa. Perdeu a mãe há 6 meses. Mudar de cidade, começar em uma escola nova. Tem sido difícil para ele. A última coisa de que precisa é de um escândalo envolvendo a professora dele. Emma sentiu o chão se mover sob os pés. Sua esposa, murmurou, a voz falhando. Eu não sabia. Eu sinto muito, disse Alexander, o olhar escurecendo com dor. Ex-esposa. Nos separamos há 2 anos, mas continuávamos criando o Daniel juntos. Ela era... Ele engoliu em seco. Uma boa mãe. Emma sentiu o peito apertar, o garoto ainda de luto, e o homem diante dela, quebrado por dentro, tentando manter o controle. Eu entendo, disse ela baixinho. Não vou dizer nada, eu prometo. Alexander assentiu, um lampejo de alívio cruzando seu rosto. Obrigado. Por um momento, o silêncio tomou conta da sala, denso, cheio de tudo o que eles queriam dizer, mas não podiam. Então Alexander limpou a garganta, endireitando os ombros, reassumindo a postura fria e controlada do empresário confiante. Eu devo ir, disse pausadamente, mas estarei presente na educação do Daniel. Reuniões, eventos da escola, essas coisas. Vamos precisar... Ele hesitou, o olhar fixo no dela. Encontrar uma maneira de lidar com isso. E, antes que Emma pudesse responder, ele se virou para sair, deixando para trás o eco do que nunca deveria ter acontecido e o peso do que agora jamais poderia ser esquecido. Emma assentiu, embora a simples ideia de vê-lo com frequência, de fingir que nada havia entre eles, parecesse impossível. Vamos conseguir, disse mais para si mesma do que para ele. O olhar de Alexander demorou um instante a mais do que o necessário, e Emma percebeu algo brilhar em seus olhos. Arrependimento? Desejo? Não tinha certeza. Então ele se virou e caminhou até a porta. Senhorita Collins, chamou, com a mão já no puxador. Pelo que vale, eu ainda não parei de pensar naquela noite. O coração de Emma falhou uma batida. Antes que pudesse responder, ele já havia ido embora. Ela se deixou cair na cadeira, as pernas fracas demais para sustentá-la. Isso era um desastre. Um desastre completo. Mas por mais que quisesse odiar a situação, por mais que soubesse que precisava manter distância de Alexander Westwood, uma pequena e traiçoeira parte dela não conseguia parar de repetir em sua mente aquelas últimas palavras. Eu ainda não parei de pensar naquela noite. Nem ela. Nas semanas seguintes, Emma se jogou no trabalho com uma determinação quase obsessiva. Precisava ser profissional, manter o controle, o foco. Daniel Westwood era um aluno quieto e inteligente que raramente chamava a atenção. Fazia todas as tarefas com cuidado, participava quando solicitado, mas nunca se oferecia para falar mais do que o necessário. Emma o observava com atenção, não apenas como professora, mas com o peso de saber quem era o pai dele e o que ambos haviam perdido. Queria se aproximar, ajudar, fazê-lo se sentir mais à vontade, mas temia que qualquer gesto a mais levantasse suspeitas. E então havia Alexander. Fiel à palavra, ele se tornara uma presença constante na escola, sempre impecável, sempre cortês. Comparecia ao encontro de pais e professores, ao festival de outono, ao evento beneficente. E toda vez que Emma o via, o coração disparava, as mãos suavam, e ela precisava se forçar a manter a compostura, a não desviar o olhar, nem encará-lo por tempo demais. Ele também tentava, era evidente. Mas havia momentos, rápidos, furtivos, em que o mundo parecia parar por um segundo. Um olhar prolongado, um aperto de mão que demorava um instante a mais, um sorriso contido que dizia tudo o que não podiam dizer em voz alta.
Numa dessas noites, depois de um longo encontro com pais e professores, Emma estava guardando seus materiais quando ouviu passos na porta. Levantou o olhar. Surpresa. Sr. Westwood. Pensei que já tivesse ido. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. O pulso de Emma acelerou. Queria falar com você. Sobre o Daniel. Claro. Ela pousou a bolsa e entrelaçou as mãos para disfarçar o tremor. Como posso ajudar? Alexander apoiou-se na beirada da mesa, o semblante sério. Ele tem estado mais fechado que o normal. Sei que ainda está lidando com a perda, mas sinto que há algo mais. Você percebeu alguma coisa? Emma hesitou. Daniel era um bom aluno, mas Alexander tinha razão. Havia uma tristeza ali que ia além da rebeldia adolescente. Ele não interage muito com os outros alunos, respondeu com cuidado. É educado, respeitoso, mas se isola. O senhor tem tentado conversar com ele? Alexander soltou uma risada amarga. Já tentei, mas ele não fala comigo, não mais. O coração de Emma se apertou, por ele, por Daniel, por tudo aquilo que nenhum dos dois conseguia dizer. O luto é complicado, murmurou. Principalmente nessa idade. Às vezes, ele só precisa de tempo. Alexander assentiu, mas a preocupação em seus olhos permaneceu. E então ele a olhou. De verdade. E naquele instante o ar entre eles mudou novamente. Pesado, quente, perigoso. Isso é mais difícil do que eu imaginei, ele disse em voz baixa. Ver você, fingir. Emma engoliu em seco. Eu sei. Nenhum dos dois se moveu. O silêncio se estendeu entre eles, pesado, carregado de tudo o que não ousavam dizer. Então Alexander deu um passo à frente. Emma, começou ele, a voz rouca, tensa. Não deveríamos, sussurrou ela. Mas mesmo dizendo isso, ela não recuou. A mão de Alexander se ergueu, os dedos afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. O toque foi suave, quase reverente. Tão delicado que doía. O ar escapou dos lábios de Emma em um suspiro trêmulo. Diga para eu parar, ele murmurou. Diga para eu ir embora. Mas Emma não conseguiu, porque no fundo ela não queria. O coração dela batia tão forte que parecia ecoar no pequeno espaço entre eles. A ponta dos dedos dele roçou sua pele. Um toque mínimo, mas suficiente para fazer um arrepio percorrer sua espinha. A sala de aula, que sempre fora um lugar seguro e previsível, agora parecia pequena demais, sufocante, com as paredes se fechando ao redor deles. Isso é um erro, sussurrou Emma, mas a voz traiu a falta de convicção. Eu sei, respondeu Alexander, o olhar fixo nos lábios dela. E ainda assim, nenhum dos dois se moveu. A tensão entre eles era quase palpável, um fio de eletricidade vibrando no ar. Emma sabia que deveria recuar, lembrá-lo, e a si mesma, de todos os motivos pelos quais aquilo era errado. Ele era um pai, ela, uma professora, e o filho dele era seu aluno. Mas a lembrança daquela noite no hotel, o jeito como ele a fizera se sentir viva, desejada, vista, era forte demais para ser ignorada. Alexander se inclinou lentamente, o olhar mergulhado no dela, e então, passos, ecos no corredor. Eles se afastaram num pulo, como se o ar entre eles tivesse pegado fogo. Emma virou-se rapidamente para a janela, o rosto corado, enquanto Alexander endireitava a gravata, o semblante voltando à rigidez habitual. Um zelador surgiu na porta, empurrando um carrinho de lixo. Boa noite, senhorita Collins. Senhor Westwood, respondeu Emma, a voz mais aguda do que o normal. O homem assentiu e seguiu adiante, sem desconfiar de nada. Emma soltou o ar, trêmula, levando a mão ao peito. Essa foi por pouco. Alexander passou a mão pelos cabelos, a frustração evidente. Emma, a gente não pode continuar assim. Eu sei, disse ela, virando-se para encará-lo. Não podemos. E não vamos. Isso acaba agora.
Ele a observou por um longo momento, os olhos cinzentos vasculhando os dela, como se procurasse algo que confirmasse o que ela dizia. Então assentiu devagar. Você tem razão. Deu alguns passos em direção à porta, mas parou antes de sair. Voltou o olhar para ela. Por tudo o que vale, você é uma professora incrível. Daniel tem sorte de ter você. Antes que Emma conseguisse responder, ele já havia ido embora. Ela ficou sozinha na sala vazia, o coração pesando de um desejo que sabia ser proibido. As semanas seguintes passaram em um nevoeiro de rotina forçada. Emma se afundou nas aulas, nas pilhas de provas, nas lições. Qualquer coisa para não pensar em Alexander Westwood, mas ignorá-lo completamente era impossível. Ele estava sempre presente, em cada evento escolar, sempre educado, sempre correto. E ainda assim, havia agora entre eles uma distância cuidadosamente construída, uma muralha que nenhum dos dois ousava atravessar. Enquanto isso, Daniel permanecia calado, retraído. Emma tentava se aproximar, conversar, fazê-lo sorrir, mas ele se fechava cada vez mais. Ela sentia, com um aperto no peito, que o menino enfrentava algo mais profundo do que apenas a dor da perda. E toda vez que ela tentava alcançá-lo, ele se afastava ainda mais. Numa tarde fria de final de outubro, tudo mudou. Emma estava em sua sala corrigindo redações quando uma sombra surgiu na porta. Era Daniel. Com a mochila pendurada em um ombro e o olhar hesitante, parecia carregar um peso que não sabia onde colocar. Senhorita Collins? Perguntou ele a voz baixa. Emma levantou o olhar, surpresa. Daniel? Está tudo bem? Ele mudou o peso de um pé para o outro, visivelmente desconfortável. Posso falar com você sobre uma coisa pessoal? O coração de Emma apertou. Claro. Entre, sente-se. Daniel fechou a porta atrás de si e sentou-se em uma das carteiras da frente. Por alguns segundos ficou em silêncio, os olhos fixos nas próprias mãos. Eu sei que meu pai tem vindo a todos os eventos da escola. Começou por fim com a voz contida. Emma assentiu, sem saber aonde aquilo levaria. Sim, ele tem sido bem presente. Está realmente envolvido com sua educação. Daniel ergueu o olhar e Emma se surpreendeu com a intensidade nos olhos cinzentos. Tão parecidos com os do pai. Ele não é assim normalmente. Está sempre ocupado com o trabalho. Mas ultimamente, ele tem estado diferente. O estômago de Emma se contraiu. Diferente como? Daniel hesitou. Eu não sei. Distraído, talvez. Ou... Parou, procurando as palavras, como se estivesse tentando demais. Ele me perguntou outro dia se eu gostava de você como professora. O pulso de Emma acelerou. E o que você respondeu? Eu disse que sim, que você é legal. Mas então ele ficou com uma expressão estranha, tipo... Daniel balançou a cabeça. Deixa pra lá. Provavelmente não é nada. Emma forçou um sorriso, mesmo com a mente girando. Seu pai se importa com você, Daniel. Ele só quer ter certeza de que você está se adaptando bem. Talvez. Daniel se levantou, pendurando a mochila novamente. Obrigado por me ouvir, senhorita Collins. Sempre, Daniel. A qualquer hora. Quando ele saiu, Emma recostou-se na cadeira, o coração disparado. Será que Daniel desconfiava de algo? Será que Alexander havia deixado escapar alguma coisa? Ela precisava falar com ele. Precisava garantir que estavam na mesma página. Mas só a ideia de procurá-lo parecia perigosa, como abrir uma porta que ela vinha mantendo trancada à força. Mais tarde, já em casa, Emma tentava se distrair corrigindo provas quando o celular vibrou sobre a mesa. Número desconhecido. Por um momento, hesitou. Depois atendeu. Alô? Emma. A voz. O coração dela pulou no peito. Alexander? Como conseguiu meu número? No diretório da escola. Uma breve pausa. Eu preciso te ver. Emma apertou o telefone.
Alexander, nós combinamos. Eu sei o que combinamos. O tom dele estava tenso, urgente. Mas o Daniel disse algo hoje e... Ele parou, frustrado. Por favor, me encontre em algum lugar reservado. Emma fechou os olhos. Sabia que devia dizer não. Mas havia algo na voz dele. Preocupação genuína, medo. Tudo bem. Onde? Um café na Westlake Avenue. O pequeno, não o de rede. Pode vir em 1 hora? Estarei lá. 1 hora depois, Emma entrou no café. O lugar era pequeno, mal iluminado, com cheiro de café fresco e um toque de melancolia. Havia apenas 2 estudantes estudando no canto e um barista distraído limpando o balcão. Alexander estava sentado no fundo, uma xícara intocada à sua frente. Quando a viu, levantou-se, o rosto sério, a tensão evidente nos ombros. Obrigado por vir. Emma sentou-se diante dele, as mãos entrelaçadas no colo. O que o Daniel disse? Alexander se inclinou para a frente, a voz quase em sussurro. Ele me perguntou se eu estava saindo com alguém. Alguém que eu estivesse tentando esconder. O ar escapou dos pulmões de Emma. E o que você... Respondeu? Alexander passou a mão pelo rosto, exasperado. Eu disse que não. Mas ele não acreditou. Disse que eu tenho agido estranho, distraído. Emma, ele é esperto. Se não tomarmos cuidado, ele vai descobrir tudo. O coração dela disparou, o medo se infiltrando como uma sombra fria. Era exatamente o que ela mais temia. A gente não fez nada, ela disse. Mas mesmo enquanto as palavras deixavam seus lábios, Emma sabia que não era totalmente verdade. A tensão entre eles, os olhares roubados, o quase beijo na sala de aula, tudo isso estava ali, pulsando sob a superfície, prestes a transbordar. Ainda não, respondeu Alexander em voz baixa, mas se continuarmos nos vendo, mesmo que apenas de forma profissional, é questão de tempo até alguém perceber. Emma o encarou, e o anseio nos olhos dele refletia o dela. Então o que a gente faz? Por um longo momento, o silêncio foi absoluto. Então Alexander estendeu a mão por sobre a mesa, cobrindo a dela. O toque era quente, firme e perigoso demais. A gente para de fingir, ele disse. O coração de Emma disparou. O quê? O aperto dele se intensificou. Eu não consigo parar de pensar em você, Emma, desde aquela noite e ainda mais depois que descobri quem você é. Eu sei que é complicado. Eu sei que é errado. Mas não consigo mais mentir para mim mesmo, nem para você. A garganta dela se fechou. Alexander, isso é impossível. Você é o pai do Daniel. Eu sou a professora dele. A gente não pode ignorar o que está acontecendo. Ele a interrompeu. O que quer que seja isso entre nós não vai simplesmente desaparecer. Talvez a gente deva descobrir o que isso realmente é. Emma ficou olhando para ele, dividida entre a razão e o impulso que fazia seu coração acelerar. Isso pode arruinar tudo, sussurrou. Eu sei, disse Alexander, mas não tentar. Acho que isso me arruinaria mais. As palavras pairaram entre eles, pesadas e verdadeiras. Emma percebeu que estava diante de uma encruzilhada. Poderia se levantar, ir embora, proteger sua carreira, sua reputação e viver com o arrependimento. Ou poderia se jogar. Consequências que viessem depois. Ela respirou fundo, trêmula. Tá bem. Os olhos dele se arregalaram. Tá bem? Ela assentiu, o coração em disparada. Tá bem. Vamos descobrir o que é isso. Um sorriso lento se formou nos lábios de Alexander, e pela primeira vez em semanas, Emma sentiu algo parecido com esperança. A decisão flutuou entre os dois, frágil, insensata, irresistível. Ela acabara de concordar com algo que poderia virar sua vida de cabeça para baixo. E mesmo assim, sentada diante dele no brilho suave do café, não se arrependeu. Ainda não. Mas precisamos ser inteligentes, disse Emma.
a voz firme apesar do tremor nas mãos. O Daniel não pode descobrir, não até sabermos o que estamos fazendo. Alexander assentiu, o olhar sério. Concordo. Tudo separado. Nada de encontros na escola, a não ser por motivos estritamente profissionais. Nada de olhares prolongados. Nenhum deslize. Emma mordeu o lábio. E quanto a nós? Por onde começamos? O olhar dele suavizou. Jantar. Amanhã à noite. Só nós dois. Sem máscaras. Ela hesitou. Depois sorriu. Jantar. Na noite seguinte, Emma ficou parada diante do guarda-roupa, tomada por uma mistura de ansiedade e empolgação. O que alguém vestia para um jantar secreto com o pai de um aluno? Um homem com quem já havia dormido, mas mal conhecia. Escolheu um vestido verde esmeralda simples, elegante sem ser chamativo, e calçou um par de saltos baixos. Antes de sair, conferiu o reflexo no espelho, e o coração disparou quando o celular vibrou. Alexander. Te pego às 7. O restaurante é reservado. Ninguém vai nos ver. Emma soltou o ar devagar. Aquilo estava mesmo acontecendo. Pontualmente às 7, um carro preto e elegante parou em frente ao seu prédio. Alexander saiu, vestindo uma calça jeans escura e um suéter de tom grafite ajustado ao corpo. Nada do homem de negócios impecável que ela costumava ver, e sim um homem real. Alguém com quem ela podia, por um instante, se imaginar. Você está linda, ele disse quando ela se aproximou. Obrigada, você está... Ela hesitou, procurando a palavra certa. Humano. Ele riu. Uma risada verdadeira, leve, sem defesas. Vou considerar isso um elogio. O restaurante ficava escondido em uma rua tranquila. O tipo de lugar discreto, feito para quem valorizava a privacidade. Luzes suaves, cabines íntimas, um cardápio que prometia prazer em cada detalhe. Sentaram-se em um canto afastado de olhares curiosos. Por um tempo, falaram de temas seguros, livros, viagens, filmes preferidos. Emma descobriu que Alexander havia crescido em Boston, que fizera fortuna com investimentos imobiliários e que, antes de tudo isso, sonhara em ser arquiteto. E você? Perguntou ele, inclinando-se para a frente. O que fez você querer ensinar? Emma sorriu com um brilho doce nos olhos. Sempre amei histórias. As palavras têm poder. Elas te transportam, fazem você se sentir compreendido. Ensinar parecia uma forma de compartilhar isso com os outros, especialmente com crianças que talvez não tenham ninguém dizendo a elas que o que pensam importa. O olhar de Alexander suavizou. Daniel tem sorte de ter você. O peito de Emma se apertou. Ele é um bom garoto, mas está sofrendo. A mandíbula de Alexander ficou tensa. Eu sei, só não sei mais como alcançá-lo. Ele costumava falar comigo, mas depois do divórcio, depois da mãe dele, ele simplesmente se fechou. Emma olhou para ele com ternura. Já tentou só estar presente? Perguntou suavemente. Sem consertar, sem resolver. Só estar lá. Alexander sustentou o olhar dela e, por um instante, algo vulnerável brilhou em seus olhos. Não sou muito bom nisso. Emma estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dele. Você pode aprender. Ele virou a mão, entrelaçando os dedos nos dela. Talvez você possa me ensinar. O ar entre eles mudou. As palavras perderam força, substituídas por algo mais profundo, silencioso, mais intenso. Quando a sobremesa chegou, Emma mal se lembrava do que havia pedido. Tudo o que conseguia ver era o homem à sua frente. O modo como os olhos dele se enrugavam quando ele sorria. O tom grave da voz quando falava sobre o que realmente importava. Quando deixaram o restaurante, a noite estava fresca e as luzes da cidade brilhavam como estrelas. Alexander caminhou ao lado dela até o carro, mas nenhum dos dois fez menção de entrar. Emma, ele disse, a voz baixa, rouca. Não quero que essa noite acabe. Ela o encarou, o coração acelerado. Nem eu.
Ele deu um passo à frente, a mão erguendo-se para tocar o rosto dela. Desta vez, não havia interrupções. Nenhum zelador, nenhum som de passos no corredor. Quando ele a beijou, foi devagar, intenso. Um gesto que soava mais como uma promessa do que como uma pergunta. Emma se deixou levar, os dedos se agarrando à malha do suéter dele, puxando-o para mais perto. Quando se separaram, ambos ofegantes, Alexander encostou a testa na dela. "Vem comigo", ele sussurrou. A respiração dela falhou. "E o Daniel? Está com minha irmã neste fim de semana, só nós dois." Emma sabia que deveria dizer não, que deveria ir com calma, pensar, conter o coração. Mas toda a razão se dissolveu sob o peso do que sentia. "Tá bem." Dirigiram em silêncio, o ar entre eles carregado de tensão e desejo contido. O apartamento de Alexander era deslumbrante. Janelas que iam do chão ao teto, linhas modernas, uma elegância fria. Mas Emma mal percebeu. Assim que a porta se fechou atrás deles, o mundo pareceu silenciar. O que começou com um olhar contido se transformou em um reencontro inevitável. Um toque, um beijo, um retorno a tudo o que haviam tentado negar. Mas desta vez não era impulso, não era fuga. Era algo mais profundo, mais verdadeiro. Horas depois, Emma estava em seus braços, o coração calmo, o rosto repousando sobre o peito dele, ouvindo o ritmo constante do seu respirar. "Eu poderia me acostumar com isso", murmurou. Alexander sorriu, passando os dedos pelo cabelo dela. "Eu também." Mas conforme o amanhecer começou a dourar a janela, a realidade se infiltrou como uma sombra inevitável. Eles sabiam que aquele segredo não poderia durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, o mundo descobriria. A questão era: estariam prontos para enfrentar juntos o que viria? Nas semanas seguintes, criaram um ritmo perigoso. Jantares às escondidas, telefonemas tarde da noite, fins de semana cuidadosamente planejados quando Daniel estava fora. Era emocionante e aterrorizante. Um segredo que pulsava entre o prazer e o medo. Na escola, Emma mantinha o profissionalismo. Tratava Daniel com o mesmo carinho e atenção que dava a todos os alunos. Mas às vezes percebia o olhar dele, curioso, atento, quase desconfiado. Uma tarde, depois da aula, ele ficou para trás. "Senhorita Collins?" chamou. "Sim, Daniel." Ele hesitou, os olhos fixos nela. "Você tem namorado?" O coração de Emma parou. "Por que pergunta?" "Só curiosidade." Ele deu de ombros. "Você parece mais feliz ultimamente." Emma forçou um sorriso. "Só estou gostando do meu trabalho, Daniel. É só isso." Ele assentiu, mas o olhar dizia o contrário. Quando saiu da sala, Emma sentou-se lentamente, as mãos trêmulas. O tempo estava se esgotando. Naquela noite ligou para Alexander. "Precisamos conversar", disse, "sobre o Daniel." "Eu sei", respondeu ele, a voz pesada. "Estive pensando o mesmo." Combinaram de se encontrar no dia seguinte. Mas não houve tempo. Era sexta-feira à tarde. Emma estava no estacionamento da escola, colocando livros no porta-malas quando ouviu uma voz às suas costas. "Senhorita Collins." Ela se virou. Daniel estava ali, a poucos passos, o rosto sério, impossível de ler. "Daniel, oi. Está tudo bem?" Ele a encarou por um longo momento. "Eu vi você." O sangue de Emma gelou. "Viu? Onde?" "Com meu pai, no fim de semana." A voz dele era firme. "Você estava saindo do prédio dele." O coração dela disparou. Abriu a boca para responder, mas Daniel continuou. "Você está namorando ele?" A pergunta ficou suspensa no ar, cortante, impossível de ignorar. Emma sentiu o chão sumir sob seus pés. Era o momento que mais temia, e não havia como fugir. Ficou imóvel, o som do trânsito distante se misturando ao silêncio que o cercava. A voz do menino ecoava dentro dela como um disparo. "Está namorando ele?" repetiu ele,
agora mais baixo, mas com os olhos cheios de raiva e dor. A garganta de Emma se apertou. Procurava palavras que fossem verdadeiras, mas que não destruíssem o frágil vínculo entre professora e aluno. Daniel, começou a voz trêmula. É complicado. O maxilar dele se contraiu. Os mesmos olhos cinzentos do pai a fitaram ardendo. Isso não é uma resposta. Emma respirou fundo, forçando-se a encará-lo. Você tem razão, não é simples, disse com a voz calma, ainda que o coração estivesse disparando. Mas acho que essa conversa tem que ser com o seu pai. Por quê? Daniel rebateu, os olhos cheios de raiva e confusão. Porque você não quer admitir? Porque é mais fácil deixar ele... Explicar? Emma sentiu o golpe. Fechou os olhos por um instante. Não, Daniel. Porque ele é seu pai, e você merece ouvir a verdade dele. Não de mim. Daniel ficou olhando para ela por um longo momento, o maxilar travado, as mãos cerradas em punhos ao lado do corpo. Sem dizer mais nada, virou-se e foi embora, os passos ecoando pelo estacionamento. Emma o seguiu com o olhar, o estômago afundando. Era exatamente isso que ela mais temia. Com as mãos trêmulas, pegou o celular e discou o número de Alexander. Ele atendeu no segundo toque. Emma, o que aconteceu? O Daniel sabe, ela disse, a voz embargada. Ele me viu saindo do seu prédio, me confrontou agora há pouco no estacionamento. Houve um breve silêncio do outro lado da linha. Então Alexander soltou um palavrão abafado. O que você disse para ele? Disse para conversar com você. Emma levou a mão à testa, tentando conter as lágrimas. Alexander, me desculpa. Eu devia ter sido mais cuidadosa. Isso não é culpa sua, ele respondeu com firmeza. Eu falo com ele hoje à noite. Emma assentiu, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Tá bem. Alexander fez uma pausa antes de acrescentar, com uma voz mais suave. Emma, aconteça o que acontecer, a gente vai resolver isso. Eu prometo. Mas quando ela desligou, não tinha certeza se era uma promessa que ele conseguiria cumprir. Naquela noite, Alexander estava sentado na sala do seu apartamento esperando. Desde que chegaram em casa, Daniel mal tinha falado com ele. Subira direto para o quarto, batendo a porta com força. Alexander sabia que não podia adiar. Precisava enfrentar o filho, dizer a verdade. Caminhou até o quarto dele e bateu na porta. Sai daqui, veio a resposta abafada. Daniel, a gente precisa conversar. Não quero falar com você. Alexander respirou fundo, tentando manter a calma. Eu sei que você tá bravo, e tem todo o direito, mas, por favor, me deixe explicar. Houve um silêncio pesado. Depois a porta se abriu uma fresta. Daniel estava lá, de braços cruzados, o rosto fechado. Fala. Alexander entrou devagar e fechou a porta atrás de si. Sentou-se na beira da cama, enquanto Daniel se acomodava na cadeira da escrivaninha, o olhar fixo no chão. Eu sei que você viu a senhorita Collins saindo do meu prédio, começou Alexander, a voz baixa. E sei que tem perguntas. O maxilar de Daniel se contraiu. Você tá namorando ela? Alexander não hesitou. Sim. Não adiantava mentir. Não mais. A cabeça de Daniel se ergueu de repente, os olhos faiscando. Ela é minha professora. Alexander assentiu lentamente. Eu sei. E sei como isso parece. Mas não é o que você tá pensando. Então o que é? Daniel explodiu. Porque do meu ponto de vista parece que você tá saindo com a minha professora. E isso é... Ele engasgou nas palavras. É estranho. É errado. Alexander passou a mão pelos cabelos, escolhendo as palavras com cuidado. Não começou assim. Eu conhecia a Emma antes de saber que ela era sua professora. Antes mesmo de saber que você estaria naquela escola. Os olhos de Daniel se estreitaram. Quando? Alexander hesitou por um segundo.
Na noite da conferência do hotel, algumas semanas antes de você começar as aulas. Daniel o encarou, tentando processar. Então, você teve alguma coisa com ela e depois descobriu que ela era minha professora? Alexander assentiu. Eu não planejei isso, Daniel. Nenhum de nós planejou. E por um tempo tentamos ignorar, mas... Ele fez uma pausa, exalando devagar. Não conseguimos. Daniel balançou a cabeça, o rosto uma mistura de descrença e frustração. Isso é uma loucura. Isso é tão errado, Daniel disse, a voz tensa. Eu sei, respondeu Alexander, calmo, mas com culpa evidente. E sinto muito. Desculpa por quê? Retrucou Daniel. Por namorar ela ou por não ter me contado? Pelos dois, admitiu Alexander. Eu devia ter sido honesto desde o começo. Só não quis te magoar. Você já passou por tanta coisa. Eu queria te proteger. A expressão de Daniel suavizou um pouco, mas a dor ainda estava lá. Eu não sou mais uma criança, pai. Eu aguento a verdade. Alexander pousou a mão no ombro do filho. Você tem razão, e a partir de agora eu prometo ser honesto com você. Daniel o encarou, os olhos procurando algo no rosto do pai. Você ama ela? Alexander ficou sem palavras. Abriu a boca, hesitou. Eu me importo muito com ela, mais do que imaginei. Daniel ficou quieto por alguns segundos. Ela é uma boa professora. Ela realmente escuta, diferente dos professores da minha antiga escola. O peito de Alexander apertou. Eu sei, ela é especial. Daniel desviou o olhar, a voz saindo baixa. Eu não quero perder mais ninguém, pai. Eu não posso. Alexander sentiu o coração partir. Você não vai. Prometo, Daniel, não vai me perder. Nem vai perder a Emma. Se der certo entre nós, significa que você vai ter mais uma pessoa que se importa com você. Daniel não respondeu, mas também não se afastou. Depois de um tempo, assentiu. Tá bem. Tá bem? Alexander repetiu surpreso. Daniel deu de ombros. Ainda é estranho, mas se ela te faz feliz e se for boa para você, acho que posso tentar aceitar. Alexander respirou aliviado. Obrigado, filho. Você não imagina o quanto isso significa. Mais tarde, naquela noite, Alexander ligou para Emma. Como foi? Ela perguntou logo. Melhor do que eu esperava, ele respondeu. Ele ficou bravo, claro, mas está disposto a nos dar uma chance. Emma soltou o ar, aliviada. Sério? Sério. Mas, Emma, precisamos ter cuidado. Se alguém na escola descobrir, pode causar problemas. Para você, principalmente. Eu sei, disse Emma, mas eu não quero mais esconder. Nem do Daniel, nem de ninguém. Alexander ficou em silêncio por alguns segundos. Então, o que você sugere? Emma mordeu o lábio, pensando. A gente termina o ano letivo. Eu mantenho o profissionalismo com Daniel e ficamos discretos. Quando o ano acabar e ele não for mais meu aluno, podemos ser abertos sobre isso, Alexander ponderou. Faltam 6 meses. Eu sei. Mas é o certo. Por ele, pelo meu trabalho, por nós. Alexander suspirou. Tudo bem, 6 meses. Emma sorriu, mesmo sem que ele pudesse ver. 6 meses. E depois, sem mais segredos. Os meses seguintes foram um equilíbrio frágil. Emma seguiu dando aulas com o mesmo cuidado e respeito de sempre. Daniel parecia se adaptar, ainda que às vezes o clima ficasse estranho. Alexander continuava presente nos eventos escolares, mantendo distância, mas Emma sempre sentia o olhar dele, calmo, firme, reconfortante. Eles se viam em momentos roubados, jantares discretos, ligações noturnas, contando os dias até poderem viver aquilo à luz do dia, e pouco a pouco construíram algo verdadeiro, algo que valia a pena lutar por. No último dia de aula, Emma estava sozinha na sala, guardando suas coisas, quando ouviu uma batida na porta. Ela se virou e encontrou Daniel parado na porta, a mochila pendurada em um dos ombros. Oi, senhorita Collins. Oi, Daniel,
respondeu Emma, surpresa, mas com um sorriso gentil. Ele entrou devagar, o olhar curioso percorrendo a sala. Eu só queria agradecer por tudo esse ano. Emma sorriu com ternura. Você não precisa agradecer. Foi você quem fez todo o trabalho difícil. Daniel deu de ombros, um leve sorriso nos lábios. É, mas você tornou tudo mais fácil. Ele hesitou por um instante, depois completou, num tom sincero. Eu fico feliz que meu pai tenha te encontrado. O coração de Emma apertou. A voz saiu mais baixa, carregada de emoção. Eu também, Daniel, eu também. Ele assentiu e começou a sair, mas parou na porta, virando-se com um brilho travesso nos olhos. Você vai no jantar hoje à noite, né? Emma piscou confusa. Jantar? Daniel riu. É, meu pai vai cozinhar. Ou tentar, pelo menos. Provavelmente vai ser um desastre. Você devia ir. Emma riu, o riso leve e sincero. Eu vou estar lá. Quando Daniel saiu, Alexander apareceu no mesmo lugar, encostado no batente da porta. Ele trazia nas mãos um buquê de flores silvestres, o olhar quente e cheio de significado. Pronta para parar de se esconder? Perguntou, com um sorriso que parecia iluminar o corredor inteiro. Emma atravessou a sala e segurou a mão dele. Mais do que pronta. Eles caminharam juntos para fora sob o sol da tarde que tingia tudo de dourado. E naquele instante, Emma soube que não importava o que o futuro trouxesse, eles enfrentariam tudo lado a lado, sem segredos, sem medo, apenas a verdade, imperfeita, real e absolutamente valiosa. Os meses de verão passaram envoltos em uma bruma de calor e liberdade. Pela primeira vez, desde aquela noite no hotel, Emma e Alexander podiam viver o amor deles sem o peso do silêncio. Passavam os fins de semana explorando a cidade, levando Daniel à praia, jantando ao entardecer no terraço do apartamento de Alexander, com o sol se escondendo atrás dos arranha-céus. Daniel estava se ajustando, devagar, mas de forma visível. No começo, os momentos eram um pouco desconfortáveis, silêncios longos demais, palavras medidas com cuidado. Mas com o tempo, ele começou a relaxar. Chamava a Emma pelo primeiro nome quando não estavam na escola, ria das tentativas culinárias desastrosas do pai e até pedia a opinião dela sobre os livros que lia. Numa noite de julho, depois do jantar, sentados juntos à mesa, Daniel olhou de um para o outro e perguntou: Então, vocês estão oficialmente juntos agora? Emma quase engasgou com a água. Alexander arqueou uma sobrancelha, um meio sorriso brincando em seus lábios. Eu diria que sim. E você, Emma? Ela respirou fundo, pousando o copo. Eu também diria que sim. Daniel assentiu, satisfeito. Legal. Só tentem não ser muito melosos na minha frente, tá? Emma riu. Combinado. Alexander soltou uma risada baixa. Sem promessas. Daniel gemeu, mas o brilho leve em seus olhos mostrava algo novo. Paz. Pela primeira vez em muito tempo, Emma sentiu que estavam se tornando algo parecido com uma família. Mas conforme o verão chegava ao fim, a realidade começou a se infiltrar de novo. O novo ano letivo se aproximava, e com ele novos desafios. Emma ainda era professora na escola de Daniel, embora ele fosse agora para o ensino médio e não estivesse mais em sua turma. Mesmo assim, o risco de complicações pairava no ar. Certa noite, sentados no terraço, observando as luzes da cidade cintilarem lá embaixo, Emma quebrou o silêncio. E se as pessoas da escola descobrirem? E se acharem que eu favoreci o Daniel? E se isso acabar prejudicando ele? Alexander segurou a mão dela com firmeza, o polegar acariciando de leve seus dedos trêmulos. Então, a gente enfrenta, juntos. Fizemos tudo certo, Emma, disse Alexander, a voz firme, mas com aquele tom calmo que sempre a desarmava. Esperamos até ele não ser mais seu aluno. Fomos honestos com ele. Se alguém tiver um problema, enfrentamos juntos. Emma se encostou nele, apoiando a cabeça no ombro largo.
Eu só não quero que ele saia machucado. Nem eu, respondeu Alexander em voz baixa. Mas se esconder para sempre também não é a solução. Ele é mais forte do que imaginamos. Emma assentiu, embora a preocupação continuasse ali, apertando o peito. A primeira semana do novo ano letivo chegou e Emma voltou à sua sala de aula. Murais limpos, alunos novos, cadernos cheirando a papel fresco. Daniel agora estava no ensino médio, em outro corredor, e os caminhos deles quase não se cruzavam. Mas os sussurros começaram rápido. Você soube? A senhorita Collins está namorando alguém. Ouvi dizer que é um pai de aluno. Sério? Isso não é tipo proibido? Emma tentava ignorar, focar nas aulas, nos textos, nos alunos curiosos. Mas os olhares de canto, as conversas abafadas, eram impossíveis de ignorar. Numa tarde, o recado veio. A diretora quer vê-la na sala dela. O estômago de Emma afundou. A senhora Henderson estava atrás da mesa, expressão neutra, as mãos cruzadas sobre uma pilha de papéis. Senhorita Collins, por favor, sente-se. Emma obedeceu, as mãos firmemente entrelaçadas no colo. Aconteceu alguma coisa? A diretora se inclinou para a frente, o olhar direto. Recebi algumas preocupações de pais sobre o seu relacionamento com o Sr. Alexander Westwood. O coração de Emma começou a martelar. Que tipo de preocupações? De que o relacionamento seria inapropriado, que poderia haver conflito de interesses, já que o filho dele foi seu aluno no ano passado. Emma respirou fundo, controlando a voz. O Daniel foi meu aluno, sim, mas nunca recebeu tratamento especial. Mantive total profissionalismo durante todo o ano. E Alexander e eu só começamos nosso relacionamento depois do término do período letivo. A senhora Henderson a observou por um instante. Isso é verdade? Sim, respondeu Emma com firmeza. Posso fornecer registros, notas, e-mails, tudo que comprove. A diretora assentiu devagar. Eu acredito em você, Emma, mas a percepção também conta. E neste momento, a percepção está causando ruído. O peito de Emma se apertou. O que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa ser cautelosa. Nada de demonstrações de afeto nas dependências da escola. Nenhuma interação que possa ser mal interpretada. E se algum pai fizer uma queixa formal, haverá uma investigação. Emma assentiu, a garganta travada. Entendo. A expressão da diretora suavizou um pouco. Para ser franca, acho você uma excelente professora. Não deixe que isso destrua sua carreira. Obrigada, murmurou Emma quase sem voz. Naquela noite, Emma ficou sentada no sofá do pequeno apartamento, encarando o celular sobre a mesa de centro. Sabia que precisava ligar para Alexander, mas temia a conversa, o peso das palavras, a preocupação que veria no tom dele. Quando finalmente criou coragem e discou, ele atendeu na primeira chamada. Oi, como foi o dia? Emma soltou o ar devagar. Não muito bom. Contou tudo. Os boatos, a reunião com a diretora, o aviso velado. Quando terminou, a voz tremia. Do outro lado, silêncio. Então Alexander falou baixo. Isso é culpa minha. O quê? É sim, Emma. Eu devia ter pensado nas consequências, em como isso podia te afetar. Seu trabalho, sua reputação. Emma balançou a cabeça, mesmo sabendo que ele não podia vê-la. Alexander, eu fiz uma escolha. Eu escolhi você. E não me arrependo. Houve um momento de silêncio tenso. Mas eu tô com medo, ela admitiu. E se piorar? E se me obrigarem a sair da escola? A voz dele veio firme, mas suave. Então lutamos, juntos. Você não vai enfrentar isso sozinha, Emma. Ela fechou os olhos, sentindo o peso da incerteza e, ainda assim, uma centelha de coragem que só ele conseguia despertar. Você faz bem para ele. A garganta de Emma se apertou. Você faz bem para mim também, Daniel. Ele a olhou com algo vulnerável nos olhos.
Sério? Sério. Você me ensinou que a família não precisa ser perfeita, só precisa ser verdadeira. Daniel sorriu, e por um breve instante Emma enxergou o garoto que ele tinha sido, antes que a dor e o luto o tornassem tão fechado. Obrigado, Emma. O casamento foi marcado para o fim da primavera, em um jardim com vista para o rio. Era pequeno, apenas 30 convidados, mas perfeito. Emma usava um vestido simples, de um marfim suave, o cabelo solto, entrelaçado com pequenas flores. Alexander esperava no altar, em um terno azul marinho impecável, e seus olhos não se desviaram dela nem por um segundo enquanto ela caminhava pelo corredor. Daniel estava ao lado do pai, como padrinho, com uma expressão de orgulho e emoção contida. Quando o celebrante perguntou se alguém se opunha, um murmúrio nervoso percorreu a plateia, seguido de risadinhas contidas, mas ninguém disse uma palavra. E quando Alexander respondeu, "Sim, eu aceito", sua voz era firme, carregada de certeza. Os votos de Emma foram simples, mas intensos. Prometo ficar ao seu lado, mesmo quando for difícil. Prometo desafiar você, apoiar você e amar você exatamente como é. A voz de Alexander vacilou apenas um pouco quando disse os dele. Prometo ser o homem que você merece, nunca te dar por garantida e lutar por nós. Sempre. Quando se beijaram, o pequeno público explodiu em aplausos. E de mãos dadas, olhando para os convidados, Emma sentiu algo que nunca havia sentido antes. Uma sensação profunda de completude. A recepção aconteceu ali mesmo, no jardim. Mesas longas, cobertas com linho branco, luzes penduradas brilhando como pequenas estrelas. Houve risadas, brindes, dança. Daniel fez um discurso que arrancou lágrimas de Emma. Falou sobre como ela havia trazido de volta a luz para a casa deles, como lhe ensinara que abrir o coração, mesmo depois de perder tanto, era possível. Mais tarde, quando o sol se punha e a festa começava a se dispersar, Emma e Alexander ficaram à beira do jardim, observando o reflexo dourado do rio sob a última luz do dia. Conseguimos, disse Emma, a voz suave, quase um sussurro. Conseguimos, respondeu Alexander, puxando-a para perto. Ela apoiou a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento firme do coração dele. Sabe, nunca imaginei isso. Naquela noite no hotel, achei que era só um momento. Um erro. Os dedos dele se entrelaçaram nos cabelos dela. O melhor erro da minha vida. Emma sorriu, emocionada. O meu também. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas se abraçando, até que Alexander murmurou: "Tenho algo para você." Emma se afastou, curiosa. "Você já me deu um casamento." Ele tirou do bolso um pedaço de papel dobrado e o estendeu para ela. Emma o abriu com cuidado. Era uma escritura de casa. "Alexander", sussurrou sem ar. "É nossa", ele disse com um sorriso tranquilo. "Um lugar para nós, para nossa família. Sei que o apartamento foi um lar, mas eu queria algo novo. Um recomeço. Algo que escolhemos juntos." Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. "Eu não sei o que dizer. Diga que vai me ajudar a transformar isso em um lar." Emma o abraçou com força, rindo e chorando ao mesmo tempo. "Sim, sempre." O ano letivo terminou e Emma decidiu tirar uma licença. Não por causa dos comentários ou dos julgamentos, mas porque queria tempo. Tempo para se ajustar à nova vida. Tempo para ajudar Daniel a começar uma nova fase. E, finalmente, viver o que tanto haviam lutado para construir. "Então nós vamos resolver isso juntos", disse Alexander com firmeza. "Mas eu não vou deixar você perder tudo por minha causa." Emma fechou os olhos e lágrimas deslizaram por suas bochechas. "Eu não quero te perder." "E não vai", ele prometeu. "A gente vai passar por isso." Nas semanas seguintes, as coisas se acalmaram, pelo menos na aparência. Emma manteve a cabeça baixa, concentrada no trabalho. Alexander começou a aparecer menos nos eventos da escola e, quando o fazia,
Mantinha uma distância educada, mas o peso daquela tensão começava a cobrar seu preço. Numa tarde de sábado, enquanto estavam sentados juntos na sala de Alexander, Daniel entrou, o rosto sério, decidido. Precisamos conversar. Emma e Alexander trocaram um olhar preocupado. Daniel sentou-se à frente deles, braços cruzados. Ouvi uns colegas na escola falando de vocês dois. O estômago de Emma afundou. O que disseram? Que é estranho. Que a senhorita Collins devia ter dado preferência para mim no ano passado. Que talvez ela só esteja com você. Ele olhou para o pai. Porque você é rico. Emma sentiu como se tivesse levado um golpe. Alexander cerrou a mandíbula. Isso não é verdade. Daniel a fitou, os olhos cinzentos procurando sinceridade. Eu sei, mas eu queria ouvir isso de você. Emma se inclinou para a frente, a voz firme apesar da dor no peito. Daniel, eu me importo com seu pai pelo que ele é. Não pelo dinheiro, nem pelo status. E eu nunca, jamais te favoreci em sala de aula. Você mereceu cada nota que tirou. Daniel assentiu devagar. Eu acredito em você, mas... Ele hesitou. Isso é difícil para todos nós. Eu sei, disse Alexander. E se você quiser que a gente pare, se for demais para você, nós... Não, Daniel o interrompeu. Eu não quero que vocês parem. Só quero que as pessoas vejam o que eu vejo. Que vocês realmente se importam um com o outro. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Nós nos importamos. Mais do que tudo. Daniel olhou de um para o outro e suspirou. Tá bom. Então a gente vai resolver isso juntos. Alexander puxou o filho para um abraço apertado. Juntos. Com o outono dando lugar ao inverno. As coisas começaram a melhorar. Os sussurros na escola diminuíram. Os pais perceberam que Emma tratava todos os alunos com o mesmo respeito e carinho. E Daniel, antes tão calado e retraído, passou a ser um dos maiores defensores dela. Numa noite em que os primeiros flocos de neve caíam do lado de fora, Alexander segurou a mão de Emma. Tenho uma coisa para te perguntar. Ela o olhou, o coração acelerando. O quê? Alexander se ajoelhou e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. A respiração de Emma falhou. Ele a abriu. Um anel simples, elegante e cheio de significado. Emma Collins, você entrou na minha vida quando eu menos esperava. Você me desafiou, me transformou, me fez acreditar em segundas chances. Eu não sei o que o futuro nos reserva, mas sei que quero enfrentá-lo com você. Quer se casar comigo? As lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Emma. Sim, sim, é claro que sim. Alexander deslizou o anel em seu dedo e se levantou, puxando-a para seus braços. Da porta, uma voz interrompeu com uma risadinha. Já era a hora, disse Daniel sorrindo. Emma riu entre lágrimas e Alexander apenas sorriu, o olhar cheio de paz. Enquanto os três ficaram ali, com a neve caindo suavemente lá fora, Emma percebeu que aquela vida, com todas as suas imperfeições, era exatamente o que ela sempre quis. O noivado mudou tudo, e ao mesmo tempo, nada. Emma continuou ensinando seus alunos do 8º ano, corrigindo provas até tarde, enfrentando as pequenas e delicadas políticas da escola. Mas agora, tinha alguém esperando por ela no fim do dia. E um futuro que, finalmente, parecia cheio de esperança. Mas agora havia um anel em seu dedo. Uma promessa real, visível, de que ela e Alexander estavam construindo algo duradouro. A notícia se espalhou rápido. Na segunda-feira de manhã, parecia que toda a escola já sabia. Alguns professores a parabenizaram com sinceridade. Outros apenas trocaram olhares discretos, curiosos, julgadores. Emma manteve a cabeça erguida. Nada, nem mesmo os sussurros nos corredores, iria apagar a alegria que sentia. A diretora, Sra. Henderson, a chamou novamente à sua sala, desta vez com uma expressão mais suave. Parabéns, Emma. Fiquei sabendo da novidade. Obrigada.
respondeu Emma sorrindo enquanto sua mão, quase involuntariamente, tocava o anel reluzente. A diretora se recostou na cadeira. Vou ser franca. É uma situação incomum, mas você tem lidado com tudo com muita elegância e seu trabalho continua impecável. Apenas continue sendo cuidadosa. Emma assentiu. Pode deixar. Eu prometo. Naquela noite, ela encontrou Alexander e Daniel para jantar no restaurante preferido deles. Um italiano acolhedor, com toalhas quadriculadas e o melhor carbonara da cidade. Daniel já estava à mesa quando ela chegou, distraído com o celular. Oi, disse Emma, sentando-se ao lado dele. Oi, respondeu ele, levantando o olhar e abrindo um meio sorriso. Belo anel, hein? Emma riu, levantando a mão. Seu pai tem bom gosto. Poucos minutos depois, Alexander apareceu. Inclinou-se para beijar de leve a têmpora dela antes de se sentar à frente. Desculpem o atraso. A reunião se estendeu. Daniel revirou os olhos. Quando é que não se estende? Alexander soltou uma risada. Toque de verdade aí. O jantar fluiu de forma leve, natural, como se aquele fosse o lugar mais certo do mundo para estarem. Daniel falava animado sobre um projeto de história. Emma contou uma história engraçada sobre um aluno que havia interpretado Shakespeare de forma bem criativa. E Alexander divertiu os dois com uma narrativa caótica sobre uma negociação que tinha dado completamente errado. Pela primeira vez em meses, Emma sentiu que tudo estava no lugar certo, que eles finalmente pareciam uma família. Mas quando a sobremesa chegou, Daniel ficou mais sério. Então, começou ele, mexendo na colher, quando é que vocês vão casar de verdade? Emma e Alexander se entreolharam, surpresos. Ainda não marcamos uma data, respondeu Alexander. Por quê? Daniel deu de ombros. Sei lá. As pessoas vão comentar de qualquer jeito, então que comentem por um bom motivo. Emma sorriu, encantada. Você tem um ponto, Alexander concordou, com um brilho decidido no olhar. E eu não quero esperar muito. Já perdi tempo demais. Emma estendeu a mão por sobre a mesa e entrelaçou os dedos aos dele. Então, não vamos perder mais nenhum segundo. Nas semanas seguintes começaram os preparativos. Nada grandioso, apenas algo íntimo, verdadeiro, rodeado por poucas pessoas que realmente importavam. Daniel, para a surpresa de Emma, mergulhou de cabeça nos planos. Tinha opinião sobre tudo: o local, a música, o cardápio. Numa tarde, os dois estavam no sofá da sala, olhando possíveis lugares para a cerimônia no laptop, quando Daniel falou de repente: Sabe, eu tô feliz que você vai casar com o meu pai. Emma levantou o olhar, surpresa. Tá mesmo? Tô. Ele assentiu, convicto. Ele mudou desde que te conheceu. Tá mais feliz. Menos... Procurou a palavra, franzindo o senho. Robótico. Emma riu. Robótico? É. Antes ele só trabalhava. Vivia estressado. Agora ele sorri. Conta piadas horríveis e até tentou dançar outro dia. Os olhos de Emma se arregalaram. Ele... dançou? Daniel abriu um sorriso largo. Foi terrível, mas foi ótimo de ver. Emma riu, sentindo o coração aquecer. Naquele instante, percebeu que o amor deles não tinha transformado só a vida dela, mas também a de Daniel. E isso tornava tudo ainda mais real, mais precioso. Ele passou o braço em volta dela, o toque calmo, firme, como se dissesse que nada no mundo poderia desmoronar enquanto estivessem assim, juntos. Ei, murmurou ele, encostando o queixo na cabeça dela. Às vezes o que é bom simplesmente é. Não precisa de explicação. Emma soltou um riso suave, quase tímido. Você acha mesmo? Eu sei, respondeu Alexander, com aquela convicção serena que sempre a fazia acreditar nele. Nos meses que se seguiram, a vida parecia respirar no mesmo ritmo que o coração dela. Ela voltara ao escrever, algo que não fazia desde a faculdade.
Textos curtos, histórias sobre amor, perdas e segundas chances. Palavras que vinham de lugares que ela nem sabia que existiam mais dentro dela. Alexander lia cada uma delas. Às vezes em silêncio, às vezes em voz alta, oferecendo comentários que a faziam rir ou pensar. E Daniel, agora mais aberto e confiante, vivia trazendo amigos para casa. O velho casarão vitoriano, com seu quintal espaçoso, enchia-se de risadas, de passos correndo na grama, de vida. Numa dessas noites, os três estavam sentados na varanda dos fundos, observando os vagalumes dançando sob o céu roxo do entardecer. O ar cheirava a chuva distante e flores. "Isso parece certo, não é?" perguntou Daniel, a voz calma, como quem percebe algo importante demais para guardar para si. Emma olhou para Alexander. Ele sorriu. "É", disse ele. "Parece mesmo." Emma estendeu as mãos, segurando as deles. "Nós somos uma família de verdade." Daniel apertou a mão dela. "É, somos sim." Enquanto as estrelas começavam a surgir, uma a uma, Emma sentiu um nó quente subir no peito. Aquele caos lindo e imperfeito, os erros, as escolhas, os reencontros, tudo a tinha trazido exatamente até ali. O que começou como uma noite perdida num hotel se tornara o início de tudo o que ela sempre quis, mesmo sem saber. 1 ano se passou desde o casamento, e a vida encontrou seu ritmo, sereno, doce, cheio de propósito. Emma voltara a ensinar, agora em uma nova escola, longe dos olhares curiosos do passado. Ela amava seus novos alunos, e cada dia de aula parecia uma página limpa, pronta para ser escrita do zero. Alexander continuava comandando seus negócios, mas mudara. Trabalhava menos, sorria mais, estava presente, não só no corpo, mas de alma, para Daniel, para Emma, para si mesmo. Daniel, agora no 2º ano do ensino médio, crescera, autoconfiante, cercado de amigos. Entrara para o time de debates e, nos fins de semana, transformava a casa num reduto de vozes, música e gargalhadas. Emma amava aquilo, o som da vida pulsando entre as paredes que antes eram silenciosas demais. Numa manhã de sábado, ela acordou com o cheiro de café e o som de risadas vindas da cozinha. Desceu ainda de pijama, os cabelos despenteados, e parou na porta, sorrindo. Alexander e Daniel estavam diante do fogão, de aventais combinando. "O que está acontecendo aqui?" perguntou ela divertida. Alexander se virou rindo. "Estamos fazendo café da manhã." "Não se empolga muito", disse Daniel. "Papai ficou encarregado dos ovos. Então as chances de ficarem comestíveis são 50%. Alexander fingiu indignação. "Ei, eu melhorei." "Melhorou mesmo?" provocou Daniel, arqueando a sobrancelha. Emma riu, atravessando a cozinha para servir-se de café. "Tenho certeza de que vai ficar ótimo." Sentaram-se à mesa, o sol entrando pelas janelas, o riso enchendo o ar. E enquanto comiam, Emma sentiu aquela sensação profunda de plenitude, de que tudo estava exatamente onde deveria estar. Depois, Daniel subiu para estudar, e ela e Alexander se acomodaram no sofá. Ela lia, os pés encaixados sob as pernas dele. Ele passava distraidamente a mão por seu tornozelo. "Você está quieta", disse ele, observando-a com ternura. Emma levantou o olhar, sorrindo. "Só estava pensando em como tudo mudou, em como tudo está bem." Alexander a puxou para mais perto, os olhos cheios de algo que era ao mesmo tempo amor e gratidão. "Está bem, sim", respondeu ele, "e vai continuar assim, porque a gente aprendeu a respirar. Juntos." Emma encostou o rosto no peito dele, ouvindo o batimento calmo que guiava o dela, e pela primeira vez, sem medo, ela acreditou. "Nada é perfeito, Emma", disse Alexander, a voz firme, mas suave. "Tivemos nossos desafios, e ainda teremos mais. Mas vamos enfrentá-los juntos." Emma recostou a cabeça no ombro dele, sentindo o coração desacelerar. "Eu sei. Só não quero perder isso."
Você não vai, ele respondeu sem hesitar. Eu não vou deixar. Mais tarde, naquela tarde, Emma estava no quintal, cuidando do pequeno jardim que havia começado na primavera. O sol dourava as folhas e o som distante dos passarinhos preenchia o ar. Daniel apareceu, sentando-se nos degraus da varanda e observando-a em silêncio por alguns segundos. Posso te perguntar uma coisa? Disse ele finalmente. Emma levantou o olhar, limpando a terra das mãos. Claro. Você já se arrependeu de ter conhecido meu pai daquele jeito? Ele deu uma risada curta. Quer dizer, é meio uma história esquisita, né? Emma ficou pensativa, o olhar perdido nas flores diante dela. Não, Daniel, não me arrependo, respondeu com sinceridade. Não foi uma história comum e com certeza não foi fácil, mas me trouxe até aqui. Ela olhou para ele com um sorriso suave. Me trouxe para essa vida, para você. Daniel sorriu de volta, e naquele sorriso havia algo maduro, tranquilo, algo que fazia o peito de Emma apertar de orgulho. Que bom, porque eu também não me arrependo. Emma sentiu os olhos arderem, mas manteve o sorriso. Isso significa muito para mim, Daniel. Ele se levantou, espreguiçando-se. Vou para a casa do Jake. Volto para o jantar. Divirta-se, respondeu Emma, acenando. Enquanto ele se afastava, ela o observou com ternura. Daniel havia crescido tanto, não apenas em altura, mas em alma. Ainda era o garoto reservado de antes, mas agora havia leveza em seu andar, uma paz que antes não existia. À noite, os três se sentaram à mesa. O clima era calmo até que Alexander limpou a garganta. Sério. Tenho uma notícia. Emma e Daniel o olharam atentos. Recebi uma proposta de parceria com uma empresa em Nova York. O coração de Emma deu um salto. Nova York? Repetiu, quase num sussurro. Alexander assentiu. É uma grande oportunidade. Mais dinheiro, mais projeção, mais tudo. Ele fez uma pausa, o olhar alternando entre eles. Mas significaria nos mudarmos para lá. O garfo de Daniel caiu no prato com um som seco. Espera, mudar para Nova York? Ainda não decidi nada. Alexander apressou-se em dizer. Quis conversar com vocês antes. Emma sentiu a cabeça girar. Nova York. Um outro mundo. Outro ritmo. Outra vida. O que você quer? Perguntou, a voz baixa. Alexander respirou fundo. Sinceramente? Eu não sei. 1 ano atrás eu teria aceitado sem pensar. Mas agora? Ele olhou em volta, para a casa, para eles. Agora eu tenho mais a considerar. Daniel recostou-se na cadeira pensativo. Eu ia sentir falta dos meus amigos, da escola. Ele parou, respirando fundo. Mas se é o que você quer, pai, eu consigo lidar com isso. Alexander estendeu a mão, pousando-a sobre o ombro do filho. O que eu quero é que a gente seja feliz. Todos nós. Emma assentiu. Então, vamos conversar, de verdade. E foi o que fizeram. Passaram a noite debatendo prós e contras, as oportunidades de Nova York, o conforto de ficar, o medo do desconhecido, o valor daquilo que já haviam construído. No fim, não chegaram a uma decisão, mas Emma sentiu algo novo. União. Eles estavam navegando a incerteza juntos. Alguns dias depois, Alexander entrou em casa com um sorriso que denunciava sua escolha antes mesmo de ele falar. Recusei a proposta. Emma levantou os olhos do laptop, surpresa. O quê? A oferta de Nova York. Eu recusei. Daniel, deitado no sofá com o controle de videogame na mão, se endireitou. Sério? Alexander assentiu, firme. Sério. Esta é a nossa casa. Vocês são a minha prioridade. O silêncio que seguiu foi cheio de significado. Emma se levantou, foi até ele e o abraçou, sentindo o peso das incertezas se dissipar. E por um instante, tudo o que restou foi a certeza de que, juntos, eles já tinham tudo o que precisavam. E, para ser sincero,
disse Alexander, com um sorriso tranquilo. Eu não preciso de mais dinheiro nem de influência. Eu já tenho tudo o que preciso bem aqui. Emma atravessou a sala e o abraçou, envolvendo-o com ternura. Tem certeza? Absoluta, respondeu ele, beijando o topo da cabeça dela. Daniel pousou o controle do videogame, levantou-se e se juntou ao abraço. Obrigado, pai. Por um instante, os três ficaram ali, abraçados, unidos por algo simples e profundo. Emma sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquilo era o que realmente importava. Não os prêmios, nem as oportunidades, nem o dinheiro, mas sim aquilo. Amor, família, lar. Com o passar dos meses e depois dos anos, a vida foi se revelando de maneiras inesperadas e maravilhosas. Emma publicou uma coletânea de ensaios, pequena, mas bem recebida, sobre amor, perda e segundas chances. Alexander começou a orientar jovens empreendedores, encontrando satisfação em retribuir o que conquistara. E Daniel floresceu, tornou-se um jovem inteligente, sensível, compassivo. Numa tarde tranquila, Emma e Alexander estavam sentados na varanda, assistindo ao pôr do sol. Você ainda pensa naquela noite no hotel? Perguntou ele. Às vezes, respondeu Emma, sorrindo. Por quê? Alexander deu de ombros, pensativo. É que eu nunca imaginei que uma decisão tão impulsiva pudesse nos trazer até aqui. Emma entrelaçou os dedos nos dele. Nem eu. Mas ainda bem que trouxe. Também acho, disse ele com a voz suave. Ficaram em silêncio, observando o céu tingido de tons de rosa e dourado. E Emma percebeu que aquele era o felizes para sempre dela. Não um conto de fadas perfeito, mas algo real, imperfeito, cheio de vida e completamente dela. 2 anos se passaram, e com eles vieram novas conquistas, novos desafios e novas alegrias. Daniel se formou no ensino médio com honras e foi aceito em várias universidades de prestígio. Escolher para onde ir foi difícil, mas no fim decidiu-se por uma faculdade a apenas 2 horas de distância, perto o bastante para visitar, longe o suficiente para crescer. No dia da mudança, Emma o ajudava a desempacotar as caixas no dormitório, enquanto Alexander lutava para montar uma escrivaninha que, segundo as instruções, levaria 20 minutos, mas já passava de 2 horas. Sabe, disse Daniel, tirando livros de uma caixa, eu nunca achei que estaria pronto para ir embora. Emma levantou o olhar. E agora? Agora, acho que estou, mas... Ele hesitou. Vou sentir falta de vocês. Emma sentiu o coração apertar, as lágrimas ameaçando cair. Também vamos sentir sua falta, mas estamos muito orgulhosos de você. Daniel sorriu e lançou um olhar divertido para o pai, que resmungava algo sobre móveis suecos impossíveis de montar. Também tenho orgulho dele. Por tudo. Emma atravessou o quarto e o abraçou forte. Você vai fazer coisas incríveis, eu sei. Quando finalmente foram embora, Emma chorou durante todo o caminho de volta. Alexander segurava sua mão, os olhos igualmente marejados. É o fim de uma era, disse ela, enxugando o rosto. Não, respondeu ele, com um sorriso suave. É o começo de uma nova. E ele tinha razão. Com Daniel na faculdade, Emma e Alexander tinham a casa só para eles, pela primeira vez desde o casamento. No início, o silêncio parecia estranho, quase melancólico. Faltava a energia juvenil que antes enchia os cômodos, mas aos poucos eles se adaptaram. Descobriram novos ritmos, novas rotinas, novos sonhos compartilhados e, atendendo a um desejo antigo de Emma, começaram a ter aulas de dança de salão, rindo, tropeçando, recomeçando. E foi ali, entre passos desajeitados e risadas, que eles perceberam: o amor, quando verdadeiro, não precisa ser perfeito, só precisa continuar dançando. Alexander havia resistido à ideia por semanas, até que Emma o convenceu com um suborno irresistível, a promessa da sobremesa favorita dele toda semana.
Depois disso, não houve mais desculpas. Eles começaram a viajar, fazendo pequenas escapadas de fim de semana para lugares que nunca tinham visitado. Descobriam novas cidades, novas culturas e, talvez o mais importante, redescobriam um ao outro, nos detalhes mais simples e profundos. Conversas longas na varanda, quando a noite parecia não ter fim. Manhãs preguiçosas de domingo, perdidos entre lençóis e risadas. Jantares elaborados que invariavelmente terminavam em fumaça e gargalhadas na cozinha. Em uma dessas noites, sentados na sala, Emma aninhada contra o peito de Alexander, ele murmurou: "Eu tenho pensado." Ela ergueu o olhar, curiosa. "Pensado em quê?" "Em nós, no nosso futuro." O coração de Emma deu um salto leve. "Certo." Alexander pegou a mão dela, o olhar firme, terno. "Nós construímos uma vida incrível juntos. Passamos por tempestades, celebramos vitórias, criamos um filho. E eu não quero que pare por aqui." Emma sorriu, com aquele brilho tranquilo nos olhos. "Eu também não acho que vá parar." "Não," ele concordou, sorrindo de canto. "Mas eu quero mais. Quero continuar crescendo com você, descobrindo novas coisas e me apaixonando por você de novo e de novo." A garganta dela apertou. "Você está muito romântico hoje." Ele riu, o olhar brincalhão. "Eu tenho meus momentos." Mas então, o sorriso cedeu espaço a algo mais sério. "Eu estava pensando, talvez a gente pudesse criar uma fundação juntos." Emma piscou, surpresa. "Uma fundação?" Alexander assentiu. "Algo voltado à educação. Bolsas de estudo para jovens que precisam, programas de apoio para professores. Você tem o conhecimento e a paixão. Eu tenho os recursos. Nós poderíamos realmente fazer a diferença." Por um instante, Emma só o olhou, a mente girando, o coração acelerado. "Alexander, isso é incrível." Ele sorriu, os olhos fixos nela. "Então, você topa?" Emma não respondeu com palavras, apenas o abraçou forte. "Eu topo." E assim começou um novo capítulo. Durante o ano seguinte, eles construíram a fundação do zero. Foi árduo, exaustivo e absolutamente recompensador. Trabalhavam lado a lado, a visão apaixonada de Emma e a mente estratégica de Alexander, unindo forças para transformar ideias em impacto real. Eles concederam bolsas a alunos brilhantes e determinados, ajudaram escolas com poucos recursos, financiaram projetos, ofereceram treinamentos e oportunidades para professores. A cada conquista, Emma sentia o coração se expandir. Era como se tivesse encontrado seu verdadeiro propósito. Não apenas ensinar, mas mudar vidas. Numa tarde ensolarada, ela estava em seu escritório em casa revisando inscrições para a próxima rodada de bolsas quando o celular tocou. Era Daniel. "Oi, querido," atendeu sorrindo. "Como estão as aulas?" "Boas," respondeu ele, mas o tom tinha algo diferente, o suficiente para fazê-la se endireitar na cadeira. "O que foi? Aconteceu alguma coisa?" "Nada de errado," disse ele, hesitante. "Eu só queria te contar uma coisa." "Claro, pode falar." O coração de Emma batia um pouco mais rápido. "Eu conheci alguém." Emma prendeu a respiração. "Ah, é mesmo?" "O nome dela é Lily. Está na minha aula de filosofia. Ela é inteligente, engraçada." Ele fez uma pausa. "E eu gosto muito dela." Os olhos de Emma se encheram d'água, sem que ela entendesse exatamente o porquê. "Isso é maravilhoso, Daniel. Fico tão feliz por você." "Obrigado," ele respondeu, e ela podia ouvir o sorriso na voz dele. "Quis que você fosse a primeira a saber. Quer dizer, você e o pai." Emma riu, enxugando discretamente uma lágrima. "Me sinto honrada." Eles continuaram conversando por mais alguns minutos. Daniel descrevendo Lily, as aulas, os planos para o semestre. Quando desligou, Emma ficou ali, olhando para a tela apagada do telefone,
um sorriso suave, desenhado no rosto. Foi quando Alexander apareceu na porta do escritório, com aquele olhar curioso que sempre vinha antes de um beijo. O que te deixou sorrindo desse jeito? Emma olhou para ele, o coração cheio. O Daniel conheceu alguém. As sobrancelhas de Alexander se ergueram surpresas. É mesmo? Emma assentiu, um sorriso suave nos lábios. O nome dela é Lily. Ele parece feliz. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto de Alexander, iluminando seu olhar. Bom para ele. Emma se levantou, atravessou a sala e o envolveu em um abraço apertado. Nossos meninos, já adultos. Alexander a apertou contra o peito, a voz rouca de emoção. Ele é o que é por sua causa. Emma o fitou, os olhos marejados. Por nossa causa, Alexander. Por nós. Mais tarde, naquela noite, deitados na cama, o silêncio era tranquilo, confortável. Emma olhava para o teto, os pensamentos vagando. Você já pensa em como nossas vidas teriam sido diferentes? Perguntou baixinho. Se você não tivesse entrado naquele bar, naquela noite, se eu não estivesse sozinha. Alexander ficou em silêncio por um instante. Penso nisso o tempo todo. Emma virou-se buscando seu olhar. E? Ele sorriu de leve. E sou grato, todos os dias, por ter entrado. E por você estar lá. Emma sorriu, encostando a cabeça em seu peito, ouvindo o batimento calmo do coração dele. Eu também. Adormeceram assim, entrelaçados, guardados pelo peso da história que haviam vivido e pelo conforto do futuro que ainda os esperava. Os anos se desenrolaram, suaves e cheios. Daniel se formou na faculdade, levou Lily para conhecê-los e um dia a pediu em casamento no mesmo jardim onde Emma e Alexander haviam trocado votos. Emma chorou do início ao fim da festa de noivado, enquanto Alexander sorria, o orgulho estampado no rosto. A fundação que haviam criado cresceu, alcançando milhares de alunos e professores. Emma escreveu outro livro, uma obra sobre recomeços e sobre as formas inesperadas com que o amor nos encontra. Alexander continuou investindo e orientando jovens profissionais, mas sempre reservava tempo para o que realmente importava, a família. E através de tudo isso, Emma e Alexander permaneceram um do outro, inseparáveis. Brigavam às vezes, riam com frequência e se amavam com uma intensidade que o tempo nunca conseguiu apagar. Numa tarde tranquila, décadas depois daquela noite no hotel, estavam sentados na varanda da casa que haviam transformado em lar. O tempo os havia tornado mais grisalhos, mas não menos apaixonados. Os netos corriam pelo quintal rindo enquanto Daniel e Lily os observavam de perto. O ar estava cheio de sons de vida, de tudo o que haviam construído. Emma estendeu a mão, entrelaçando os dedos aos dele. Sabe, disse ela com um sorriso suave, eu não mudaria nada. Alexander olhou para ela, os olhos ainda tão intensos quanto antes. Nem eu. Ficaram em silêncio, observando o sol se pôr, tingindo o céu de dourado e rosa. Emma sabia com absoluta certeza que aquela vida, construída a partir de uma única noite impulsiva, era sua maior obra-prima. Os anos haviam sido generosos, mas deixaram suas marcas. O cabelo de Alexander agora era prateado, o rosto moldado por linhas de experiência e sabedoria. O de Emma, antes escuro, tornara-se um cinza suave, emoldurado por rugas que contavam histórias de risos e lágrimas. Mas quando se olhavam, ainda viam o mesmo casal do bar do hotel. Ainda sentiam aquela faísca antiga, aquele elo inquebrável. Era uma tarde morna de fim de primavera, o tipo de dia que parecia pedir calma. Emma estava no jardim, sentada sobre uma manta, cercada por álbuns de fotos que vinha organizando havia semanas, imagens de Daniel pequeno, do casamento, das festas, das manhãs simples que, com o tempo, haviam se tornado eternas. Alexander surgiu da casa, trazendo 2 taças de limonada gelada, o sol refletindo no vidro e o sorriso dele refletindo nela.
Ele entregou uma taça para Emma e se acomodou ao lado dela, soltando um leve gemido quando os joelhos protestaram. Envelhecer não é para fracos, murmurou com um sorriso cansado. Emma riu, levando o copo aos lábios. Nós não estamos velhos, só experientes. Alexander arqueou a sobrancelha divertido. É assim que chamamos agora? Ela se inclinou contra o ombro dele e ele a envolveu com o braço num gesto terno e familiar. Ficaram assim por um tempo, folheando os álbuns de fotos, relembrando memórias que o tempo só tornara mais preciosas. Lembra disso? Perguntou Emma, apontando para uma foto da formatura do ensino médio de Daniel. Ele parecia tão jovem. Ele era jovem, respondeu Alexander, sorrindo com nostalgia. Todos nós éramos. Emma passou o dedo suavemente sobre a imagem antes de virar a página. Ali estava uma foto do casamento deles. Emma em seu vestido marfim, Alexander de terno azul marinho. Os dois sorriam para a câmera, radiantes, cheios de esperança e sem imaginar o que o futuro lhes traria. Olha para nós, disse Emma, a voz baixa e doce. A gente não fazia ideia no que estava se metendo. Alexander soltou uma risada calorosa. Não, não fazia. Mas a gente descobriu juntos. Ela levantou o olhar, procurando o rosto dele com ternura. Você tem algum arrependimento? Ele ficou sério por um instante. Sobre nós? Nenhum. E sobre o resto? Ele pensou, olhando o horizonte. Talvez algumas decisões de trabalho, algumas discussões que eu queria ter conduzido de outro jeito, mas, quando se trata de você, da nossa vida, nem um único arrependimento. O sorriso de Emma se abriu, cheio de emoção. Que bom, porque eu também não tenho. Continuaram folheando as páginas até que o sol começou a descer, pintando o jardim com sombras longas e douradas. Então Alexander falou: Eu tenho uma coisa para você. Emma arqueou a sobrancelha, intrigada. Mas não é meu aniversário. Eu sei, mas vi isso e pensei em você. Ele tirou do bolso um pequeno pacote embrulhado com cuidado. Emma o pegou, curiosa, e foi desembrulhando devagar. Dentro havia um diário de capa de couro, com suas iniciais gravadas em relevo. Alexander, é lindo. Eu sei que você tem falado sobre voltar a escrever, disse ele com um sorriso sereno. Achei que esse podia ser um bom começo. Emma sentiu os olhos marejarem. Passou a mão sobre o couro macio e, emocionada, ergueu o olhar para ele. Obrigada por tudo. Não só pelo diário, mas por tudo. Alexander segurou o rosto dela entre as mãos, com a mesma delicadeza de quem segura algo precioso. Obrigado por ter dito sim naquela noite, lá no bar, quando te pedi para fingir. Obrigado por ter acreditado em nós. Emma riu entre lágrimas. A melhor decisão da minha vida. Eles se beijaram. Um beijo calmo, cheio de história, com décadas de amor e cumplicidade entrelaçados nele. Quando se separaram, Emma encostou a testa na dele e sussurrou: Eu te amo. Eu também te amo, respondeu Alexander baixinho. Sempre. À medida que as estrelas começavam a surgir no céu, eles guardaram os álbuns de fotos e voltaram para dentro. A casa estava silenciosa agora. Os netos já tinham ido embora. Daniel e Lily haviam retornado às suas próprias vidas, mas o silêncio não era vazio. Era sereno. Era paz. Naquela noite deitada ao lado de Alexander, Emma abriu o diário que ele havia lhe dado. A primeira página ainda estava em branco, esperando para ser preenchida. Ela pegou a caneta e começou a escrever. Tudo começou numa noite que eu nunca planejei. Um estranho num bar de hotel. Uma proposta sussurrada. Finja que está comigo. Eu não sabia naquele momento que aquelas 4 palavras mudariam minha vida. Que o homem que as disse se tornaria o meu tudo. Emma parou por um instante, deixando que as lembranças passassem diante dos olhos.
Os anos que se transformaram em uma vida, as dores e as alegrias, os riscos, as promessas e o amor que resistiu a tudo. Então ela continuou: o amor nem sempre é fácil. Ele exige coragem, entrega e a disposição de ser vulnerável. Mas quando você encontra a pessoa certa, a sua pessoa, cada desafio, cada cicatriz, cada lágrima vale a pena. Ela sorriu ao escrever a última linha. Alexander Westwood entrou na minha vida quando eu menos esperava e se tornou a minha maior aventura. Fechou o diário com cuidado e o colocou sobre o criado mudo. Ao seu lado, Alexander se mexeu no sono, estendendo a mão à procura dela. Emma entrelaçou os dedos aos dele, sentindo o toque familiar da aliança contra sua pele. E naquele instante ela soube. Aquele era o seu felizes para sempre. Não porque fosse perfeito, não porque tivessem vencido todas as batalhas sem cicatrizes, mas porque era real. Porque dia após dia, ano após ano, eles escolheram um ao outro. E continuariam escolhendo, hoje, amanhã e por todos os dias que ainda viriam. O fim de uma história e o começo de um para sempre. O que você achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. E de 0 a 10, qual seria a sua nota? Inscreva-se no canal, ative o sininho e acompanhe mais histórias emocionantes como esta.